bom a gente poder estar aqui, né, se vendo virtualmente, mas a gente tem essa oportunidade, que é pela graça de Deus mesmo, né, a gente poder se comunicar e transmitir a palavra de Deus. E você, na sua casa, no aconchego do seu lar, você pode receber essa palavra, né? Que bênção que é isso e que bom que é Deus nos ajudar dessa maneira, né? A gente tem que ser grato por isso, por outros motivos também, né? Mas apesar dos pesares, apesar dos tempos difíceis, se não lhe tem faltado sustento e se não lhe tem faltado nada do que é necessário, que você agradeça a Deus então por isso e aprenda a ser grato nesses dias, né? Hoje a gente vai ter uma aula aqui de escola dominical e eu fui incumbido dessa missão, né? É um prazer também poder estar transmitindo aquilo que eu aprendo, que eu busco na palavra de Deus e espero que seja tudo de uma maneira clara, de uma maneira que Deus queira revelar a você que está assistindo também. E a aula de hoje, o tema que eu trouxe pra gente aqui é a história de Salomão. É uma história bem conhecida nossa, né? Os detalhes dela a gente ouve muito em muitas aulas quando a gente é criança também de escola dominical e pela história popular também a gente ouve bastante falar sobre Salomão, sobre a inteligência de Salomão e hoje eu trouxe uma aula aqui específica sobre um aspecto da vida de Salomão que me chamou muito a atenção. Recentemente a gente está tendo aula com os jovens também às 10 horas, depois da escola dominical aqui, a gente tem aula com os jovens e a gente está fazendo em live, né? Todo mundo nas janelinhas ali, podendo dialogar e conversar. E a gente teve uma aula recentemente justamente sobre Salomão. E estudando os aspectos assim mais a fundo da vida dele, um aspecto me chamou a atenção e eu queria trazer para a gente explanar melhor aqui, entender melhor e pela graça de Deus que isso grave em nossos corações como uma prática de vida cristã, para que a gente aprenda a viver assim como Cristo viveu, certo? Bom, eu vou orar para a gente e depois eu vou começar a aula já e passo o texto para nós podermos ler juntos. Vamos orar? Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de estarmos diante de Ti, em Tua presença. Eu te peço, Pai, que o Senhor cuide de cada um que está nesse momento na sua casa, no seu lar, assistindo a essa aula. Abençoe a família de cada um também que está reunido nesse momento. Que o Senhor cuide de todos os aspectos da vida desses, ó Deus. Sabemos que temos vivido tempos difíceis com essa pandemia, mas ela reflete em outras áreas da nossa vida, financeiro, psicológico. Que o Senhor cuide de cada um desses detalhes, ó Deus. Abençoe essas pessoas e cuida de nós agora, nessa manhã, para que possamos aprender mais da Tua Palavra, Pai. E principalmente que possamos ter cada vez mais e mais desejo de se aprofundar naquilo que o Senhor nos dá através da Tua Palavra. Cuida de nós, nos abençoe e nos ajude, ó Deus, a entender tudo aquilo que o Senhor nos transmite, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Teu Filho, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, queridos. Então, o texto para a gente estudar hoje está em 1 Reis, o capítulo 11, e eu vou ler os versículos de 1 até o 6. Peço que você abra, então, 1 Reis 11, e os versículos serão de 1 até o 6. E aqui já é o final da vida perto do final da vida de Salomão, né? E eu vou ler aqui para a gente, né, um ponto que para mim foi crucial na vida espiritual dele e vocês acompanhem aí. Então, 1 Reis, capítulo 11, primeiro versículo. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. A filha do faraó foi a primeira esposa de Salomão, né, quando ele começou o seu reinado. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se.
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se a outros deuses. E esse é o ponto que eu gostaria que ficasse para a gente nessa aula, que diz aqui que o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante, deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Então, Salomão é conhecido, né, porque por entre outros feitos, mas ele é conhecido principalmente por esse, de que ele teve muitas mulheres, se apaixonou por muitas mulheres, amou muitas mulheres, né, ao ponto de que ele teve 1000 mulheres, né, casadas com ele. E a gente fica com isso na cabeça, de que o erro de Salomão foi justamente amar as mulheres que não eram da tribo dos israelitas ali, né? Que não eram do povo de Deus. Salomão desobedeceu essa ordenança que Deus deu, né? Mas o curioso aqui, o que me chama a atenção, é que diz que ele amou essas mulheres por um motivo. E o motivo foi esse, de que o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Ou seja, é engraçado, né, o escritor colocar essa palavra, de que o coração dele não era totalmente dedicado ao Senhor. Ou seja, ainda era em partes, mas não era totalmente. Ou seja, ele se dividia entre o que ele amava ali. E é o ponto de que um dos dois lados haveria de prevalecer sobre o outro. E no caso aqui foi o lado dos deuses que não eram do povo de Deus, né? Dos deuses, falsos deuses que não eram para eles seguirem e que essas mulheres estrangeiras trouxeram. E o que aconteceu com Salomão foi justamente de que ele, quando ele se viu dividido entre ainda seguir os preceitos do pai, que seguia aquilo que Deus tinha ordenado ao povo, e seguir aquilo que as suas mulheres, que ele amava tanto, diz ali, né, tinham trazido para ele, o que aconteceu foi que ele pendeu para o lado que não deveria. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. É interessante porque culturalmente nós admiramos pessoas inteligentes, né? A gente fica admirado de ver as pessoas inteligentes falando, né? Tenho certeza que você, principalmente agora na quarentena, né, deve estar vendo muitos vídeos. Você deve ter visto algum vídeo de alguma pessoa que você considera alguém inteligente, que você gosta do jeito que aquela pessoa fala, ou do jeito que ela expõe as ideias dela, né? E você fica admirado vendo o jeito dela falar, o jeito dela colocar cada palavra, né? E nós temos muitos exemplos também, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, né? Muito admirado hoje em dia, ou tem muita gente que gosta do Karnal, do Leandro Carnal, e tem também o Augusto Cury, né? Que vende ainda muitos e muitos livros, e as pessoas ficam perplexas de ver assim, o conhecimento que esses homens têm, esses grandes pensadores contemporâneos nossos, né? E de como eles discorrem sobre diversos temas e falam sobre isso. E o texto, a Bíblia nos diz, né, de que Salomão foi o homem mais inteligente de sua época. Então você imagine que as pessoas adoravam ouvir o que Salomão tinha a dizer. Quando ele abria a boca, as pessoas prestavam atenção, elas ficavam em volta dele, né? Elas ficavam ali vendo, né? Vendo e ouvindo tudo aquilo que ele tinha para dizer a essas pessoas. Mas vamos entender melhor um pouco da vida de Salomão, né? Eu vou fazer um pequeno um panorama rápido aqui da vida dele, né? Lógico que a gente não vai estudar todos os capítulos que falam sobre a vida dele, mas alguns detalhes só que são importantes para a nossa aula dessa manhã. E você preste atenção e acompanhe aí na sua Bíblia também, né? Como diz o nosso pastor, sermão expositivo. Então, fique com a Bíblia aberta aí e vai acompanhando para você conferir aí também os textos que eu vou ler aqui. Bom, como eu disse, Salomão foi um grande homem e foi o mais inteligente de sua época. E ele escreveu 1005 cânticos e mais de 3.000 provérbios. Então você imagina, né, que com toda a sua inteligência, né, ele sabia que tinham coisas que ele poderia passar e colocar para as pessoas aprenderem. E ele se prestou a escrever tudo isso, né? Ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, e o livro de Eclesiastes não é 100% certo de que foi ele que escreveu, mas tudo indica que sim. As evidências levam a gente a crer que sim. E alguns dos provérbios que ele escreveu são como este aqui, que diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria
e que adquire o conhecimento, porque é melhor do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino, que está em Provérbios 3, 13 a 14. Ou esse também, muito conhecido, né, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência, que está em Provérbios 9, 10. E esse também que eu particularmente gosto muito, tenho certeza que você também deve ter algum Provérbios de Salomão que você goste e tenha na sua memória, né? Eu gosto muito desse que diz: alegrem-se jovens na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E esse texto está em Eclesiastes, na verdade, né? Não em Provérbios. Eclesiastes 11, 9. Mas então vamos voltar um pouco na história de Salomão para entender um pouco de como foi a trajetória dele como rei e os acontecimentos da sua vida. Você pode abrir lá em 1 Reis 2, eu vou ler o versículo de 1 a 4 para a gente. Então, 1 Reis 2, e eu vou ler os versículos de 1 até o 4 aqui. E aqui, Davi, já velho, no seu leito de morte, ele institui Salomão como seu sucessor, promete isso a ele e a sua mãe, né? E Davi dá as últimas instruções a Salomão aqui. Davi foi um grande rei, muito conhecido, né? A gente ouve muito falar sobre os feitos. Ele diz isso ao seu filho. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os teus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, Davi dá ênfase aqui a como deveria ser a vida de Salomão, né? Ele diz que Salomão deveria seguir os preceitos de Deus. Davi, a gente sabe que era um homem muito impulsivo, né? Muito passional, né? Ele ia muito pelas emoções, né? Pelo que ele sentia. E a gente vê que ele tropeçou e deslizou em vários pontos da sua vida também. Mas ele é citado como um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E por que isso? Por mais que ele se desviava, que ele tropeçava, ele voltava para Deus, porque ele sabia que aquilo era o que ele tinha de mais importante na vida dele. E é isso que ele queria transmitir no leito de morte para o seu filho. Então você imagina assim, se você está morrendo e quer deixar algum ensinamento para o seu filho, você vai deixar o mais importante, né? Você não vai ensinar para ele, por exemplo, como trocar um pneu de carro, apesar disso ser importante, mas tem coisas mais importantes. E aqui Davi queria deixar o ensinamento mais importante que ele conhecia para a sua descendência, para o seu filho. E ele disse isso: siga os preceitos do Senhor. E Salomão começou seguindo esses preceitos também, né? Ele honrou aquilo que o pai tinha dito para ele também. Aqui no capítulo 3, a gente já vê como foi que Salomão adquiriu a sabedoria dele, né? A gente vê como a sabedoria tão conhecida. Dizia aqui no capítulo 3, pode virar a página da sua Bíblia aí, no versículo diz que o povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Então aqui diz que Salomão seguiu fazendo aquilo que Davi disse. E como ele se empenhava nas tarefas do Senhor, na obra do Senhor, oferecia sacrifícios e orava a Deus, Deus quis recompensar ele, porque ele era um servo fiel. E aí Deus veio em oração para Salomão e disse, continuando aqui, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão se viu diante daquela situação. Imagine alguém que criou o universo olhar para você e dizer o que você quer, né? Você pensa muito, né? E tem tantas coisas que a gente deseja, que a gente luta para conseguir, mas é interessante o que Salomão pediu, né? Vamos acompanhar aqui no versículo 7 desse mesmo capítulo 3. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi.
mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo, quer o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu povo, ao teu servo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? E aí Salomão pediu uma coisa curiosa. Ele pediu sabedoria. E Deus deu essa sabedoria, né? E deu além disso, que o que diz aqui, continuando no versículo 13: também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama. Então, Salomão ali pediu algo que é incomum, né? A gente sabe que as pessoas desejam muitas vezes coisas materiais, e ele pediu uma coisa imaterial ali. E se a gente pensar o que foi que Salomão pediu, ele pediu algo que era não em si para si próprio, mas para o bem do povo, como ele diz ali também, né? Talvez se ele pedisse a Deus que ele quisesse a sabedoria, a maior sabedoria, toda a sabedoria da terra, para que ele em si se achasse sábio, ou para que as pessoas achassem ele sábio, e ele fosse enaltecido, exaltado por isso, talvez Deus não fosse conceder a ele, porque Deus não nos dá nada que é para a nossa própria ruína, ele só dá para o nosso próprio crescimento espiritual. Mas como Salomão pediu algo que não era para ele, era para o bem do povo, Deus viu que ele amava o povo de Deus, amava as ordenanças, e assim Deus concedeu isso a ele, né? É interessante, então, ver isso, que ele não pediu para si, mas ele pediu para o bem da obra. Mas o problema é que nem toda a inteligência do mundo que foi dada a Salomão foi suficiente para manter ele nos caminhos de Deus. E a gente precisa tomar cuidado no que a gente se apega, nas coisas que a gente se apega, para dizer que a gente é cristão, né? A única regra de fé e prática, como a gente sabe, é a Bíblia e a oração, que a gente precisa para conversar com Deus. A gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está se apegando demais aos nossos cargos, ou se a gente está se apegando demais à nossa imagem perante a igreja, ao ponto de que isso atrapalha a nossa própria espiritualidade. E Salomão aqui demonstrou que ele realmente se importava com a espiritualidade dele, né? Com aquilo que Deus pediu para ele, que era governar o seu povo. Mas, como eu disse, né, infelizmente, essa inteligência aí, essa sabedoria, né, foi suficiente para Salomão ser conhecido por toda aquela região, tanto que vieram pessoas de fora para conhecer ele, até mais para frente que você vai ver que a rainha de Sabá veio para testar o próprio Salomão, testar a inteligência dele, a sabedoria, e ficou incrivelmente admirada, né, com tanto que ele sabia, mas isso não basta, porque a sabedoria, como a gente bem sabe, né, ela vem daqui, da cabeça, né, da nossa capacidade, da velocidade dos nossos neurônios, da nossa memória, tudo que está aqui na nossa mente, né? Mas para seguir a Deus não basta apenas a razão, é necessário o coração também. Como eu disse, que o coração, como a gente leu no fim da vida de Salomão, o coração dele ficou dividido, e isso foi a ruína dele. E mesmo sabendo, né, tendo todo esse conhecimento, ele não foi capaz de se manter firme em Deus. Tanto que um dos provérbios que ele escreveu diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então você pensa, né, alguém tão inteligente que escreveu tantos provérbios e cânticos assim, escreveu esse versículo, ele sabia do mal que tinha em se aliar a pessoas que não seguiam a mesma fé que ele. Mas ele fez isso 1000 vezes, curiosamente, né? Ele fez isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, o problema aí, a dificuldade que a gente precisa prestar muita atenção, é de que a gente vai se perdendo nos detalhes, nas pequenas coisas. A gente vai deixando de amar a Deus. E quando a gente se vê dividido, como Salomão, entre dois amores, entre Deus e o mundo, a gente acaba perdendo o controle de nossas vidas. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus deseja para nós. Salomão também foi, como vocês bem devem saber, quem construiu o templo do Senhor. Mas isso também não foi suficiente, né? Ele não habitou todos os dias de sua vida nesse templo. Ele construiu sim o templo, as pessoas iam até lá,
elas cultuavam a Deus ali, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, né? Foi um grande feito que Davi tentou a vida inteira e só Salomão conseguiu, porque ele teve paz naquele período do seu reinado, né? Mas infelizmente isso não foi suficiente também para manter Salomão nos caminhos de Deus. Vamos seguir mais um pouco aqui no capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo agora, o versículo 11. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Aqui, capítulo 6 mostra que Deus prometeu a Salomão que se ele fizesse o templo, não só o templo, mas que se ele seguisse os preceitos, tudo aquilo que Deus pediu para ele, Deus ia habitar no meio daquele povo. Então a gente vê aí a responsabilidade de Salomão para com o povo, por isso que ele pediu sabedoria, porque ele tinha responsabilidade para zelar pelo bem espiritual daquela nação também. E ele se preocupava muito com isso, ao ponto de ter construído o templo para que o povo pudesse ali adorar ao Senhor. Mas, como a gente já viu também, que Salomão entregou o seu coração a coisas erradas, por fim, depois de muito tempo, o povo de Deus acabou sendo dominado pelos babilônios, porque o povo não estava seguindo a vontade de Deus, assim como fez Davi, e assim como Salomão, outros reis também se entregaram a deuses que não eram o Deus de Israel, e o templo foi destruído pelos babilônios, foi totalmente queimado, as colunas, as pedras foram derrubadas, né? Tantas coisas que Salomão fez, eles destruíram. E tem um relato interessante que mostra isso, né? Muito tempo depois de Salomão, que está em Neemias 13, do 23 ao 26. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir, fique à vontade, mas se você quiser continuar em Provérbios, que a gente vai em 1 Reis, que a gente vai voltar depois, pode deixar a sua Bíblia aberta. Mas Neemias 3, 23 ao 26 diz assim, Neemias foi quem voltou para reconstruir o templo, né? E vendo a maldade que as pessoas estavam, a depravação que aquelas pessoas estavam, ele ficou também indignado, né? E ele disse aqui para eles: além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, mesma região, e Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eles estavam totalmente emaranhados naquele povo estrangeiro. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Iavé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações que não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Então a ruína, a sabedoria, o conhecimento de Salomão, a riqueza, o templo que ele construiu, tudo isso ficou conhecido. Mas a ruína dele também ficou conhecida entre o povo de Deus como forma de alerta. Mas mesmo assim o povo continuou fazendo esses mesmos pecados que Salomão fazia, né? Mas para a gente agora partir para a parte prática do que nós devemos fazer para aprender a colocar nosso coração totalmente em Deus e fazer ao contrário do que Salomão fez no fim da sua vida, né? Tem alguns pontos que nos ajudam. O primeiro que eu coloquei aqui para a gente é que nós devemos buscar as obras de Deus. Então, a gente precisa aprender a se ocupar com aquilo que é do Pai, com aquilo que é a obra dele, com aquilo que ele nos pede, né? Se seu pai foi profissional autônomo, teve empresa quando você era pequeno, né? Certamente ele já te pediu para você ajudar ele. E por que os pais queriam que os filhos ajudassem? Porque aquilo era bom para ele, era bom para a família, e ele queria passar aquele legado, passar aquele conhecimento, passar aquele ofício, né, para os filhos também. E os filhos seguem ou não, mas
Deus, ele coloca pessoas para nos ensinarem também a seguir, né? A passar adiante aquilo que ele tem ensinado ao seu povo. Assim como ele ensinou a Davi, Davi tentou passar para Salomão, Salomão em certa parte seguiu, mas depois abandonou. Mas quando a gente aprende a se ocupar daquilo que Deus nos pede, da obra de Deus, as outras coisas ele acrescenta. O ponto que Salomão, na vida de Salomão, que ele estava vivendo oferecendo sacrifícios e buscando a Deus, Deus cuidou para que ele vivesse em paz. Tanto que se você ler o final da vida dele aqui, que ele já estava totalmente desviado, começou a aparecer opositores ao povo de Israel e pessoas vindas de outros lugares, né, que ele nem imaginava, pessoas que reinos que ele achava que já tinha destruído voltaram para guerrear contra ele, né, porque ele deixou de seguir os preceitos de Deus e dessa forma, né, Deus permitiu que os outros povos se chegassem até o povo de Deus, né? Então a gente precisa aprender a fazer a obra de Deus acima da nossa. Eu sei que a gente tem muitos a fazer no nosso dia a dia, tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas a obra de Deus tem que ficar gravada na nossa mente, que ela vem em primeiro lugar. A partir do momento que a gente abandona ela, a nossa vida fica bagunçada, fica de pernas para o ar. Então se a gente aprender a colocar a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que é de Deus, todo o resto a gente não precisa se preocupar. A gente faz a vontade de Deus, todas as outras coisas vêm por meio dele. E é melhor a gente receber do próprio Deus, o próprio Criador do Universo, do que ficar dependendo das nossas próprias forças, né? Da nossa própria inteligência. Outro ponto interessante é que a gente precisa aprender a amar nos detalhes. Os detalhes importam, os detalhes são importantes. Se você ignora os detalhes e gosta só do ponto principal das coisas, né? Você tem que aprender isso, que quando a gente segue a palavra de Deus, cada detalhe, cada vírgula da vida cristã é de extrema importância. Eu pus um exemplo aqui pra gente, né? Como por exemplo, quando o marido que ama muito a sua mulher, ou vice-versa, se você quiser colocar uma esposa que ama muito seu marido, né? Quando eles vivem juntos assim, às vezes um pede uma coisa para o outro fazer, né? E imagine um marido que ele ama tanto a sua esposa, de que tudo que ela pede, ele faz com o maior prazer, né? Nem que seja nas tarefas mínimas ali, ela pede, querido, você pode colocar o lixo para fora? E ele vai. Não é uma tarefa totalmente agradável, né? Mas ele vai porque é ela quem pediu, e ela que necessita disso. Ou até mesmo se ela pede um copo de água no meio da noite, né? Ele dá uma cutucada nela e fala, vai você, né? A mesma distância, né? Porque você não levanta e vai lá, né? Mas se ele ama ela, aquilo não é um incômodo para ele. Não é um pesar, não é algo trabalhoso, é um prazer. É ver a alegria dela nos pequenos detalhes que ele proporciona na vida dela, né? Seja preparar o café da manhã dela, seja separar as coisas dela antes de sair, né? Então são coisas assim que ajudam a manter o amor no relacionamento. E na nossa vida cristã, a gente precisa se preocupar com cada mínimo detalhe, com cada coisa pequena que possa fazer bem para o reino, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer sim as coisas grandiosas, mas a gente tem que fazer sim os detalhes, né? Então, tome muito cuidado com isso, se você não está deixando os detalhes de lado em prol de outras coisas. E outro exemplo disso é o que a própria Bíblia nos mostra, né? Que quando ele diz como o marido deve amar a esposa, ele diz que é como o próprio Cristo amou a igreja. E a gente bem sabe como foi que Cristo amou a igreja. Foi ao ponto de dar a sua vida por ela no Calvário, né? Então, Cristo ele fez tudo por amor ao Pai. E ele fez tudo por amor à igreja, né? Ele fez todos os detalhes que ele achava necessário, ele fez para o bem do reino e porque o Pai havia pedido para ele. E ele chegou ao ponto de entregar sua própria vida em amor pela igreja. E é assim que a gente precisa aprender a viver. Se a gente somos cristãos, somos discípulos de Cristo, né? A gente precisa aprender a viver assim, com amor naquilo que o Pai pede, né? Ao ponto de que aquilo que o Pai pede para nós é mais importante até do que as nossas vidas, né? Então, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, na nossa mente e principalmente no nosso coração. Porque a partir do momento que a gente aprende a se apaixonar pelas ordens do Pai, pelas ordenanças que Ele dá pra gente, a gente faz com prazer, como eu disse no exemplo do marido e da esposa, né? E não com pesar.
A gente entender também aqui, uma comparação interessante é como quando a gente ganha um presente sem merecer. Não sei se você já teve essa oportunidade, né, esse benefício de ganhar um presente, mesmo não sendo o seu aniversário, mesmo não sendo nenhuma data comemorativa, mesmo não sendo nenhum dia especial na sua vida, uma pessoa veio e te deu um presente e aí você olha e fala, mas por que você está me dando esse presente, né? Por que eu estou ganhando isso? Eu fiz algo bom ou eu fiz alguma coisa às vezes ruim, a pessoa está querendo te brincar com você também, né? Mas aí a pessoa diz, não é por nada, não tem nenhuma data especial, eu senti no meu coração de te dar um presente. Eu quero te dar esse presente, né? Porque eu considero você como pessoa e eu tenho amor por você. Então esse presente é uma extensão, um reflexo do meu amor por você. E aí a nossa reação é ficar encabulado, envergonhado, né? Você fala, nossa, obrigado, eu agradeço, né? Eu não esperava, eu fico muito feliz por isso. E é essa a nossa atitude que a gente deve ter com relação ao que Cristo fez por nós. Porque o amor de Deus nos constrange. E nos constrange a ponto de ver que Cristo Deus deu o maior presente que ele tinha, que era o seu Filho, para morrer por nós na cruz. E a gente não tinha nada que fizesse a gente merecer esse presente, mas a gente recebeu pela graça dele. Então a gente precisa viver constrangido com esse amor que nos ama até em cada detalhe. Mas sabe qual que é o maior problema, na verdade, de nossas vidas? Assim como eu citei aqui de Salomão, é que a gente acaba colocando o nosso coração nas coisas erradas. E é sem perceber. Como eu mostrei aqui, Salomão sabia que ele não deveria seguir as mulheres estrangeiras. Ele sabia, ele tinha consciência disso. Mas ele mesmo assim fez. Porque isso foi sorrateiramente na vida dele. E a gente acaba colocando nosso coração, sem perceber, nas coisas erradas também. A gente acaba colocando o nosso coração no marido, né? No cônjuge, né? Ou na esposa, né? No namorado, namorada, no noivo, porque a gente ama tanto aquelas pessoas e é tão bom estar junto com eles, que isso às vezes acaba trocando o lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente acaba também amando os filhos, ao ponto de que a sua vida, o seu dia gira em torno do seu filho, mas você não faz mais as coisas de Deus, ou não faz mais a obra de Deus. E a gente coloca o nosso coração também no trabalho, né? Ficar tanto tempo no trabalho que isso atrapalha a sua leitura diária da Bíblia, atrapalha o seu momento de oração, ou coloca o nosso coração no dinheiro também, né? Desejando ardentemente aquele valor que a gente recebe no final do mês, que a gente deixa de investir esse dinheiro na obra para fazer o bem para nós mesmos, né? A gente coloca o nosso coração às vezes até em séries que a gente gosta tanto, em filmes, a gente coloca o nosso coração em novelas, em programas de televisão ou de YouTube, nas redes sociais. A gente coloca nas coisas, coloca o nosso coração no carro que deu tanto trabalho para a gente ganhar, no celular. A gente desejou tanto e pagou em suaves prestações e agora conseguiu pagar, ele é nosso. A gente põe nosso coração em tantas coisas, mas a gente não coloca o nosso coração em Deus. E esse é o maior problema nosso, que a gente fica depositando nosso coração nas coisas erradas. E sabe qual que é o problema disso? É que se você põe o seu coração nessas coisas e não põe em Deus, você pode quebrar ele. E se você coloca o seu coração no seu marido, na sua esposa e vocês se divorciam ou um dos dois vai embora, acontece algum problema, você quebra, você fica com o seu coração despedaçado, quebrado. Se você coloca o seu coração no seu filho e o seu filho te rejeita e também vai embora, ou se acontece algum acidente, você perde ele, você fica com o coração quebrado. Se você coloca o seu coração no seu trabalho, perde o trabalho, ou se você, nesse momento de pandemia, gostava tanto do seu dinheiro e teve que gastar todas as suas economias agora e está sentindo uma dor por causa disso, né? Se você gosta tanto das séries, dos filmes, das redes sociais, que você abandona a palavra de Deus e abandona as orações para fazer isso, você está deixando o seu coração ser quebrado por essas coisas. Mas a partir do momento que a gente coloca o nosso coração em Deus, ele é fiel e ele mantém o nosso coração firme, ele mantém o nosso coração nele. Então a gente precisa aprender a colocar o nosso coração nas coisas certas. A gente sabe muito bem a definição de pecado, mas vou refrescar a nossa memória aqui. O pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Olha que interessante, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode amar as outras coisas, mas ame a Deus acima delas. Você pode amar as coisas que você tem, mas ame sempre a Deus acima de tudo isso. E assim a gente vai conseguir viver uma vida plena
com o Pai. Mas como a gente sabe se a gente ama realmente a Deus, como deveria? E um indicativo interessante é o tempo. A gente gasta tempo com as coisas que a gente ama, né? Se você gosta do seu namorado, você muda todos os seus compromissos para estar junto com ele. Se você gosta de assistir Netflix, você fica muito tempo ali, né, assistindo Netflix. Se você gosta de futebol, você passa tempo assistindo as partidas de futebol, você lê as escalação, lê os dados antes dos jogos, né? Sabe o que está acontecendo no mercado de futebol. Ou se você gosta de uma determinada série de livros, por exemplo, você compra livros após livros e vai lendo e colocando o seu tempo naquilo. Então, naquilo que a gente ama, a gente coloca tempo. E isso mostra algo preocupante, de que se com tempo sobrando na quarentena agora você não está investindo tempo na leitura da palavra e na oração, pode indicar que você não ama a Deus como deveria e você precisa rever as suas prioridades nesse momento. A gente precisa amar Deus acima de todas as coisas e tomar cuidado, porque às vezes até vindo muito na igreja, quando ela estava aberta, né, e exercendo cargos na igreja, a gente pode não fazer isso amando a Deus, né? Um exemplo é os fariseus, que eles oravam, né? Eles oravam em alto, em bom tom e na frente de todos, mas o coração deles não estava na oração. O coração deles estava em ser mostrados como homens fiéis para aqueles que ouviam e serem exaltados, né? Mas o coração deles não levava eles realmente a ter um quebrantamento na presença de Deus. E caminhando para o nosso final aqui, eu queria colocar um último texto para a gente ler, que tem Eclesiastes 12, 13 e 14, também escrito por Salomão. Eclesiastes 12, 13 até o 14, que é o final do livro de Eclesiastes. E aqui, Salomão, infelizmente, mesmo não seguindo a Deus no fim da sua vida, ele nos dá uma lição importante daquilo que a gente deve fazer. E aqui diz: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então que a gente aprenda, né, a viver a vida de maneira que Deus quer e a colocar nosso coração nele e não em outras coisas. Em um Provérbios também, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está em Provérbios 4, 23. O que significa isso, as fontes da vida, né? A fonte é de onde provém. E a gente pode trocar aqui por motivação. Guarda o teu coração, pois é dele que provém as motivações da sua vida. Então a gente faz as coisas motivados por amor, né? A gente faz as coisas porque a gente ama determinadas coisas e isso move a gente, move o nosso desejo de uma profissão, o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas ações, o que a gente fala, os assuntos que a gente conversa com as pessoas são movidos pelas nossas motivações que vêm primeiramente do nosso coração. E esse texto diz: guarda o seu coração, porque as suas motivações vêm de lá. E que você guarde Deus no seu coração para que as suas motivações venham dele, venham do seu coração e da palavra de Deus. Então, tome muito cuidado aonde você coloca o seu coração, pois a sua vida depende disso. Espero que essa mensagem tenha sido clara, que ela venha de encontro ao seu coração e que ela mexa com você, para que você tenha desejo pela palavra de Deus, desejo ardente pela obra dele e por fazer aquilo que ele nos ensina. Nós vamos ouvir uma música agora, que você preste atenção na letra dessa música e depois eu faço uma oração por nós aqui.
pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. É isso, queridos. Essa foi a aula pra gente dessa manhã, que Deus colocou primeiro no meu coração e eu humildemente trago para nós aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você. Se você se interessou, leia mais sobre a vida de Salomão, né? O Provérbios, Eclesiastes, tem muitos provérbios interessantes que nos ensinam, mas que principalmente fique de lição. Que a gente não faça como Salomão de colocar o nosso coração em partes nas coisas de Deus. A gente coloque totalmente o nosso coração naquilo que é do Pai, naquilo que Ele deseja para a gente. Vamos orar? Deus, Pai amado, eu te agradeço, ó Pai, por essa manhã, por essa mensagem, pela leitura da Tua Palavra, pelo entendimento e discernimento que o Senhor nos dá daquilo que o Senhor nos ensina. Ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de nós, abençoe a cada família agora reunida em suas casas,
cada pessoa ouvindo essa mensagem, cada um que recebeu aquilo que veio de Ti, Senhor, da Tua Palavra, que nós possamos ser desejosos, ó Pai, pela leitura da Palavra, pelas orações, por fazer cultos domésticos, que mesmo com as paredes aqui, o templo, as portas da igreja fechadas, ó Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber de Ti, pois o Senhor tem muito a fazer através de nós, ó Pai, principalmente nesses dias. Então que o Senhor nos use e que nós possamos estar de coração aberto para receber de Ti e aprender a Tua Palavra. Cuida de nós, nos abençoe e nos ensine a sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Amém, Senhor. Amém, queridos. Estamos encerrando. Logo mais às 10, a gente tem a aula das crianças, uma aula toda especial feita para elas, pela missionária Juliele, que tem feito com muito carinho. E se você conhece crianças também, se você tem filhos, coloque seus filhos para ver. Se você conhece famílias que têm crianças em casa, a gente sabe a dificuldade que é um prazer, mas é uma dificuldade de manter as crianças entretidas, né? Mantenha elas entretidas nas coisas de Deus. Coloque elas para aprenderem lições preciosas na palavra de Deus, né? Para que assim o tempo delas também seja proveitoso nesse momento. E assim como Salomão escreveu, para que ensine as crianças no caminho que elas devem andar, para que elas não se desviem quando crescerem, né? E depois a gente tem também à noite o culto com a palavra do pastor Gessimar, que vai trazer uma mensagem para a gente, que você também mantenha o hábito dos horários, de ter os horários, principalmente os horários da sua própria devocional, né? Que você tenha horários para ler a Bíblia, para orar, e acompanhe os vídeos nos horários corretos, para que você tenha uma ordem aí na sua quarentena, né? Isso ajuda a organizar a nossa mente e o nosso dia fluir de maneira correta, né? Então assista às 9 e às 19 o culto também. Certo? Um abraço para vocês, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus, uma ótima semana e que você tenha o seu coração ardente pela palavra de Deus. Busque mesmo aquilo que Deus tem para você e com certeza as outras coisas que te preocupam, Ele mesmo suprirá. Amém?